Olá, meus amigos de profissão, tudo bem com vocês? Pessoal, primeiramente queria pedir desculpa para vocês, porque estou demorando um pouco, né, para colocar vídeos para vocês, vídeos com mais aulas, mais práticas, né, mais uns dicas de orientações, técnicas, porque até alguns de vocês, né, me questionaram nas redes sociais, poxa, Renato, tava saindo vídeo quase todos os dias, com as boas dicas, aulas, né, das declarações principalmente, o que está acontecendo. Como vocês sabem, né, gente, eu não trabalho só no escritório, mas também tenho um trabalho com consultorias, vários outros projetos. Então tem mês que realmente é bem puxado mesmo, fica difícil, né? De gravar o conteúdo, gravar o roteiro, fazer várias coisas, editar, porque praticamente eu faço tudo sozinho, então às vezes fica um pouco complicado mesmo. Então acabou que foi vídeo só uma vez por semana, então realmente atrasou esse mês de abril, maio, então realmente ficou um pouquinho puxado. Mas eu estou me organizando direitinho para que esse mês de junho saia pelo menos os vídeos de dois a três vídeos por semana. Pelo menos a segunda, quarta e sexta, tá bom? Então, continue acompanhando o canal, tá bom? Vai sair mais conteúdos, vai vir muita coisa bacana, vai vir mais séries aqui, então não se preocupe que aos poucos a gente vai se organizando, tá bom, gente? E para o vídeo de hoje, atendendo a pedido de vocês também, que vocês me pediram mais vídeos de dicas e orientações em questões ao SPED fiscal, FT contribuições, de ICMS, PI, da ICF também, né, que já agora para julho, né, já começa, já entrega aí, que já está começando. Que passasse mais orientações, né, questões desses demais SPEDs, tá? Porque às vezes gera algumas dúvidas mesmo. E eu trouxe esse vídeo hoje, que é relacionado a como você pode estar corrigindo os erros, como você pode estar analisando a estrutura, como encontrar de forma mais prática, mais rápida, né, esses erros. Muitas vezes a gente perde a cabeça ali tentando, envia de novo, vem outro erro. A gente conserta 2, aparece 6, conserta 6, aparece 10 e assim vai. A gente acaba que tem que ir perdendo muito tempo procurando. Então, esse vídeo de hoje é justamente isso, para você entender como se comporta o PVA, como você pode estar encontrando esse erro, como você pode estar analisando de forma mais correta, mais prática, sem, né, perder a cabeça e desesperado, tá bom? E como vocês sabem, na maioria dos meus vídeos eu também gosto de disponibilizar para vocês materiais gratuitos para estar reforçando o assunto, para estar reforçando o conhecimento de vocês, tá bom? E nesse vídeo, vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, um link para download de uma apostila de SPED ECF, tá bom? E outra apostila de SPED contribuições, tá bom? Então, vocês tiram um tempinho para ler a apostila, é uma apostila muito boa, tá? Bem detalhada, bem resumida, tá bom? E, e vocês me perguntaram também se tinha algum curso, algum treinamento, realmente que levasse do básico ao avançado, realmente pudesse realmente trazer toda a orientação, todo o conhecimento, realmente, de vários SPEDs, né? Não só de ECD ou ECF, mas de todos os SPEDs, realmente com forma mais clara, mais simples, bem prática mesmo. E vou deixar aqui também na descrição, né, atendendo a vocês, vou deixar aqui na descrição o link para o curso do professor Felipe Guerra, né, que vocês já acompanham algumas aulas dele aqui no canal, que é o nosso parceiro também. Então eu recomendo, né, o curso dele, tá bom? O investimento é um pouco alto, tá? Mas é um investimento bom, realmente, que vai estar te capacitando realmente para tudo que você precisa, tá ok? Então, não, confira, tá? Se tiver interesse, confira o curso dele, tá? Vai estar aqui embaixo, tá bom? Então, chega de papo, fique com a aula dele aí. Já adianto também que a aula é um pouquinho grande, tá? Como é uma aula bem detalhada, bem passo a passo. Então, recomendo aí você arrumar um tempinho, né? Com mais calma, como se fosse, considera como se fosse uma aula mesmo, de um curso mesmo. Então, chega de papo agora fique com a aula aí. Grande abraço e tchau, tchau. Fala galera, aqui é o professor Felipe Guerra. Nós temos hoje uma aula sobre correção de erros no SPED, te dando condições de identificar e corrigir erros nas escriturações fiscais. Bom, essa é uma aula muito prática, que eu vou te mostrar na prática aqui, mostrando na tela do computador, como você vai perceber erros dentro do PVA, conseguir fazer a leitura do arquivo, entender como é que é a lógica de um arquivo do SPED, conseguir fazer correções e visualizar a leitura dos erros e dos registros. Pessoal, essa é uma aula
que eu considero de extrema importância para todos os profissionais que atuam na área fiscal, na área tributária, que prestam serviços de assessoramento tributário, porque, como eu costumo dizer nas minhas aulas, se você trabalha no setor fiscal, na área de tributos, você precisa entender de SPED. Então, nós vamos abordar agora de maneira muito prática e você vai entender por que o SPED ele representa uma mudança, uma evolução tão grande nas escriturações fiscais. Falei sobre um primeiro momento da escrituração fiscal, onde ela era em papel, um segundo momento onde ela era informatizada e o momento que nós estamos hoje, onde a escrituração fiscal ela é digital no ambiente SPED, e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Bom, pessoal, nós vamos começar a aula aqui nessa planilha do Excel, onde nós temos aqui 4 conjuntos de informações. Nós temos cadastros, movimentações, relatórios e configurações. Pessoal, qualquer sistema que você for usar na sua vida, ele se divide em pelo menos 4 conjuntos de informações, que são esses 4 que eu acabei de apresentar para vocês. E isso significa dizer que o sistema ele é orientado a processo, quando ele segue essa linha. É uma linha lógica, aonde nós podemos dizer que o sistema é orientado a processos. Aonde, por exemplo, você só consegue fazer uma movimentação daquilo que estiver cadastrado. Você só consegue gerar um relatório daquilo que vier das movimentações. E você só consegue configurar aquilo que for proveniente dos demais conjuntos de informações. Então, para você entender bem como é que essa lógica e essa dinâmica se dá, nós vamos começar trazendo um exemplo de um sistema de gestão financeira. Vamos lá. Sistema, vou digitar aqui em cima, sistema de gestão financeira. Imagine aí um sistema de gestão financeira. Imagine que você está começando a usar hoje um sistema de gestão financeira, você está usando ele pela primeira vez. O que você vai ter que fazer? A primeira coisa que você vai ter que fazer são os cadastros. Aí você vai fazer o cadastro da empresa. Pensem em outros cadastros. Você também vai fazer o cadastro das contas a pagar, das contas a receber. Você também pode cadastrar os bancos que a empresa trabalha. Você pode cadastrar as contas bancárias. Ou seja, existem diversas informações que vão ser iniciais no processo de utilização desse sistema para você poder utilizá-lo para auferir ali as movimentações e poder fazer a aplicação prática da contabilização desses registros e do registro das operações financeiras. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é clicar lá no seu menu Cadastros e cadastrar esses parâmetros, que seriam a empresa, as contas a pagar, as contas a receber e os bancos, assim como as contas bancárias, certo? Depois que você faz esses cadastros, é possível que você consiga fazer as movimentações. E aí, no sistema de gestão financeira, a movimentação seria o registro de um pagamento, de um recebimento de uma duplicata. Isso seriam as movimentações, aonde eu registro ali o pagamento de um boleto, eu recebo de um cliente, dou baixa num título. E a partir dessas movimentações, nós conseguimos gerar relatório de contas pagas, valores a receber. Esses valores a receber podem ser detalhados por fornecedores, por clientes, valores a pagar por fornecedores, valores a receber por clientes. Então, o teu sistema, ele tem uma lógica. Perceba que primeiro eu tive que cadastrar a empresa, primeiro eu tive que cadastrar as contas a pagar, as contas a receber, os bancos que a empresa trabalha, as contas bancárias, para depois eu poder fazer efetivamente o registro de um pagamento, de um recebimento, e com base nesses pagamentos e nesses recebimentos, eu consigo tirar relatórios de contas pagas, valores a receber por cliente, por fornecedores, por clientes, e assim sucessivamente. E assim, nós também temos uma aba de configuração, onde eu posso configurar algum tipo dessas informações. Por exemplo, eu quero que os valores eles sejam sempre 2 casas decimais depois da vírgula.
Eu quero que seja tudo em reais. Então, eu configuro essas informações. Percebam que existe uma lógica, como eu disse, orientada a processos. Ou seja, eu só posso fazer o recebimento de um título se eu tiver cadastrado antes em conta a receber. Eu só vou ter lá um relatório de valores recebidos se eu tiver feito a baixa do título recebido e se eu tiver cadastrado antes o conta a receber. Eu só vou ter isso em reais se isso estiver nas minhas configurações. Então, isso tudo é ser orientado a processo. Eu acredito que isso deu para te dar uma lógica. E é assim que você visualiza na prática um sistema de gestão financeira. Seguindo essa mesma linha lógica, vamos imaginar um sistema contábil. Sistema contábil. Vamos mudar agora o nosso exemplo para um sistema contábil. Se é um sistema contábil, imagine aqui que o nosso sistema ele é orientado a processo, certo? Se ele é orientado a processo, nós vamos ter que primeiro fazer os cadastros. Que tipo de cadastros serão necessários? Cadastro da empresa, cadastro do contador, cadastro do plano de contas, cadastro dos centros de resultados. Isso tudo são cadastros possíveis, certo? O que seriam as movimentações em um sistema contábil? A movimentação, seria o próprio lançamento contábil. Lançamento contábil. Lançamento contábil é a movimentação, é onde eu vou dizer qual conta está sendo debitada, qual conta está sendo creditada. Com base na movimentação, eu posso gerar relatórios. Que relatórios serão esses? Seriam os balancetes, balanço, demonstração do resultado, do exercício, dentre outras demonstrações contábeis. E se eu quiser, eu configuro. Eu quero ver somente contas analíticas, somente contas sintéticas. Eu posso configurar as informações para que eu visualize-as da maneira como eu achar melhor. Então, imagine, nós temos, mais uma vez, os cadastros. Com base nesse cadastro, por exemplo, eu só posso usar num lançamento contábil, que é a minha movimentação, uma conta que estiver cadastrada no meu plano de contas. Só vai aparecer nos meus balancetes a movimentação contábil que está na minha movimentação. E eu só vou configurar aquilo que tiver sido previamente feito parte dos meus demais blocos de informações. Dessa maneira, pessoal, nós também teremos a escrituração fiscal, que é o objeto fundamental do nosso estudo. Então, nós temos a escrituração fiscal. A escrituração fiscal, ela também será orientada a processo e ela também se divide em blocos de cadastros, movimentações, relatórios e configurações. Vamos pensar quais são os cadastros que vêm da tua escrituração fiscal. Então, nós podemos exemplificar como cadastros provenientes da escrituração. O cadastro da empresa, cadastro do contador, cadastro de produtos, cadastro de fornecedores, cadastro de clientes, unidades de medida e assim por diante. O que seriam as movimentações na minha escrituração fiscal? As movimentações são exatamente as minhas operações de entradas e saídas. Essas são as minhas movimentações na escrituração fiscal. Continue imaginando aí a sua escrituração fiscal. O que é que a gente poderia identificar como sendo um relatório? Os principais relatórios da escrituração fiscal são as apurações. Podem ser, no caso da FD, ICMS e IPI, a apuração do ICMS e do IPI. E no caso da FD Contribuições, a apuração do PIS, da COFINS e da CPRB. Dentro dessa linha lógica, o que seriam configurações? Seriam controles extra-apuração, por exemplo, controle de créditos, controles de planos de informações que não sejam provenientes da minha movimentação, como movimentações no cartão de crédito, movimentação no cartão, dentre outros registros, como de operações extemporâneas. Então, percebam que a gente tem vários cadastros possíveis,
várias movimentações possíveis, vários relatórios possíveis e várias configurações. Olha para mim aqui rapidinho, preste atenção. Ó. Interessante que eu sempre digo isso em sala de aula. O sistema, ele é orientado a processo. E sendo orientado a processo, eu só posso usar na minha movimentação aquilo que for proveniente de um cadastro. E só vai chegar na minha apuração aquilo que for proveniente de uma movimentação. E isso pode ser muito simples, mas tem uma lógica e um sentido muito forte. Eu me lembro que certa vez eu estava em sala de aula, até lá na cidade de Maceió, em Alagoas, e uma aluna chegou e disse assim, professor, eu estou aqui com um DIFAL na minha apuração de ICMS, que eu não sei de onde ele vem. Aí eu disse, olha, com certeza ele está aparecendo na tua apuração porque ele está na movimentação. E ela disse, não, professor, eu tenho certeza que não está. Eu disse, rapaz, eu tenho certeza que está. E aí eu pedi para que ela olhasse nota por nota durante a aula, dentro do PVA do SPED, que com certeza ela encontraria uma nota que estava fazendo a informação daquele DIFAL, que estava sendo puxado para apuração. E aí ela ficou fazendo esse trabalho durante a aula, até o momento que encontrou efetivamente a nota fiscal. Por quê? Como o sistema ele é orientado a processo, é impossível que apareça um valor na tua apuração que não seja proveniente da tua movimentação. E isso, pessoal, é ponto fundamental para que você entenda por que o SPED não dá mais tantos erros como ele dava no passado. Antigamente, na época que eu comecei a trabalhar com SPED, era comum que o arquivo do SPED desse 5.000 erros. Esse é o limite máximo de erros apresentados pelo PVA. Hoje em dia, se você for no setor fiscal das empresas, vai ser assim extremamente raro você encontrar um arquivo do SPED que dê 5.000 erros. Por quê? Porque hoje os sistemas eles já estão orientados a processo. Então imagine que naquele passado, onde a gente tinha 5.000 erros, muitas vezes era somente um erro que se repetia 5.000 vezes. Por exemplo, imagine que eu tinha um produto que não estava no meu cadastro de produtos, mas que eu havia vendido ele 1.000 vezes durante o mês. Então eu havia informado 1.000 vezes a venda dele em notas fiscais, só que ele não estava no cadastro de produtos. Então a gente tinha 1.000 erros. Imagine que esse produto ele usava uma unidade de medida que também não estava no cadastro de unidade de medidas. Então 1.000 vezes nós também teríamos um erro de unidade de medida. Então somente dois problemas, a falta de um cadastro de produtos e a falta de uma unidade de medidas, traria para você ali 2.000 erros de cara no teu PVA. Hoje, os sistemas todos são orientados a processos. Então, hoje você não consegue emitir uma nota fiscal dizendo que vai usar um produto que ele não tiver previamente no teu cadastro. Da mesma forma, você não vai conseguir dizer que aquele produto utiliza uma unidade de medida que não estiver previamente no cadastro de unidade de medidas. Então, pessoal, os sistemas são todos orientados a processo e o SPED também é orientado a processo. As escriturações fiscais digitais são orientadas a processo. Então, vamos voltar aqui para o nosso material. Você pode ver, como eu disse para vocês, que eles são orientados a processos. E nós dividimos aqui em conjuntos maiores de informações que se dividem em conjuntos menores de informações. O que seriam esses conjuntos maiores? Conjuntos de cadastros, conjuntos de movimentações, conjuntos de relatórios, conjuntos de configurações. Isso no SPED seria o equivalente aos blocos. Blocos são conjuntos maiores de informações. Só que esses conjuntos maiores de informações, eles se dividem em detalhes menores. Então, por exemplo, eu disse aqui de cadastro, nós podemos ter o cadastro da empresa, o cadastro do contador, cadastro de produto, cadastro de fornecedor, cadastro de clientes, cadastro de unidade de medida. Cada um desses cadastros será um registro. O registro, ele é um detalhe da informação do bloco. Então, assim, ó, teu arquivo do SPED, ele se divide em blocos, registros e campos. Cada registro vai ser composto de vários campos. Então, você pode imaginar o seguinte, ó. Se você pegar o seu sistema, e clicar lá no cadastro da empresa, é bem provável que o teu sistema te peça várias informações sobre essa empresa, como, por exemplo, qual é a razão social, qual é o nome fantasia,
qual é o CNPJ, qual a inscrição estadual, qual o endereço. Então, esses são campos do registro cadastro da empresa. O registro é cadastro da empresa. E cada uma dessas informações é um campo diferente. É o campo 01, o campo 2, o campo 3 e assim por diante. Ah, professor, por que é importante que eu saiba disso? Porque o teu arquivo do SPED, quando você mandar lá para o PVA, ele não vai te dizer assim, ó, erro no CNPJ da empresa. Não. Ele vai te dizer assim, ó, erro no campo 3 do registro 0000. Então, você vai ter que conseguir identificar qual é o registro, você vai ter que identificar qual é o campo, para poder conseguir fazer a interpretação da informação que está sendo gerada e, com base nessa interpretação, você conseguir buscar uma correção. É interessante, pessoal, voltem aqui comigo aqui para a tela para a gente ver o seguinte. Ó. O arquivo do SPED, um registro no arquivo do SPED, aqui a informação de um registro, ela tem 4 dígitos. Esses 4 dígitos, eles significam o quê? O primeiro dígito identifica o bloco. O primeiro dígito identifica o bloco. Por exemplo, se eu começo aqui com um registro com a informação 0, significa que esse registro pertence ao bloco 0. Só organizando aqui. E os demais dígitos, os demais 3 dígitos, vão dizer qual é de fato a informação. Então, por exemplo, quando a gente pegar o 0100, nós estamos falando do registro do contador. O 0 significa que é do bloco 0, que é o bloco de cadastros, e o 100 significa que é a informação do contador. Então, isso eu vou detalhar melhor para você agora, certo? Bom, feita essa explicação, eu acredito que tenha ficado mais fácil de entender o que são os blocos, os registros e os campos. Os blocos são os conjuntos maiores de informações, os registros são conjuntos menores de informações pertencentes aos blocos e os campos são os detalhes dos registros. Aqui, como eu pude exemplificar para vocês, nós temos um bloco de cadastros, um tipo de registro seria o registro da empresa, e aí nós teríamos vários campos relacionados ao registro da empresa. O campo da razão social, o campo do nome fantasia, o campo do CNPJ, da inscrição estadual e do endereço. Só que assim, ó, se você pegar um arquivo do SPED, você vai perceber que esse arquivo do SPED, ele não vai abrir uma telinha bonitinha assim, ó, para te informar os campos e para identificar qual é o registro. Ele vai escrever o texto, porque o arquivo do SPED é um arquivo de texto. Então, ele vai estar lá no bloco de notas. E ele vai separar a informação dos campos com um tracinho em pé, conforme vocês podem ver aqui, que é chamado de Piper. Então, por exemplo, o registro do cadastro da empresa é o 0100. Então, nós vamos identificar lá no TXT um 0100, entre 2 Pipers. Logo em seguida, nós vamos ter o campo da razão social, empresa ABC Limitada. E aí nós vamos ter outro pipe para encerrar esse campo. Depois nós vamos ter o nome fantasia, ABC Comércio. E aí mais um pipe. Depois nós vamos ter o CNPJ, 14.025.923.001.02. Mais um pipe. Depois a inscrição estadual, 06, 006, 360, 06. Pipe. Depois o endereço, Rua A, número 1000 e Pipe. Ou seja, quando você olha lá para um TXT que traz uma informação como essa que vocês estão vendo na tela, que muitas vezes você não sabe o que é que significa, na verdade, a primeira informação aqui, ó, vai identificar qual é o registro é o 0100. A gente já sabe que esse registro tem 4 dígitos
e que o primeiro dígito identifica o bloco, então é o bloco 0, bloco ao qual ele pertence, e aí a gente vai procurar a informação. Aqui foi um exemplo simplesmente para mostrar para vocês a estrutura, certo? O SPED, ele obedece a um layout que está lá no guia prático. E aqui eu estou com o guia prático da FD ICMS para a gente dar uma olhada. Esse guia prático, você vai conseguir aonde? Só onde é que eu consegui esse guia prático? Você pode digitar no Google Portal do SPED. Se você digitar no Google Portal do SPED, você vai cair nessa página, que é a página do SPED. Eu já aconselho que você bote aí essa página nos seus favoritos, para que você possa sempre estar consultando, olhando as notícias, olhando as informações. Pronto, pessoal. Quando vocês clicarem na página do SPED, clicar aqui em FD ICMS PI, ela vai abrir essa página da FD ICMS PI. Aqui em Downloads, você vai poder baixar o manual e guia prático. Esse guia prático eu já fiz o download, ele está aqui pronto. E ele traz todas as informações relacionadas a EFD ICMS PI, que vai ser o nosso exemplo base dessa aula, certo? Esse layout, esse guia prático, ele vale até 31 de dezembro de 2018. Aí no portal já tem disponível um novo layout para janeiro de 2019. Então você pode ver que ele traz aqui informações relacionadas aos blocos, as informações dos campos. E aqui ele vai trazer todas as informações que você precisa saber sobre a FD, ó. A apresentação, o objetivo do SPED, o que é a escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI, como é que se apresenta o arquivo, a periodicidade das informações, quem que deve assinar e com qual tipo de certificado digital. Isso aqui não é o objetivo da nossa aula, por isso que eu estou passando, tá, pessoal? Eu queria chegar exatamente aqui nos blocos. Nós vamos agora dividir esses blocos dentro daqueles conjuntos de informações que a gente viu lá na planilha, certo? Nós temos, pessoal, aqui na nossa planilha do Excel, a divisão de tipos de blocos. O bloco 0, que é o bloco de abertura, identificação e referências, é o bloco de cadastros. Então, todos os cadastros da tua FD vão estar no bloco 0. Vocês concordam comigo que os contribuintes do ICMS e do IPI, eles possuem operações fiscais distintas? Ora, o ICMS ele é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e a prestação de serviços. Nós temos como principais serviços tributados pelo ICMS, basicamente dois: transportes e comunicações. Então, a FD ICMS ela vai separar os documentos que acobertam serviços de transporte de movimentações daqueles documentos que acobertam operações com mercadorias. Então, por exemplo, nós vamos ter dois blocos para informar movimentações, que é o bloco C, onde nós vamos escriturar documentos fiscais de mercadorias tributados pelo ICMS, e o bloco D, que são documentos fiscais de serviços tributados pelo ICMS. Então, nós vamos aqui para a nossa planilha do Excel e vamos ter os blocos C e D como blocos de movimentações. Eu disse para vocês que apurações, eles são relatórios, assim também como livros. Por exemplo, o bloco E é o bloco da apuração do ICMS e do IPI. Aqui, ó, nós podemos ver no nosso guia prático a apuração do ICMS e IPI. Mas nós também temos 3 livros que compõem a escrituração fiscal que são resultantes, como, por exemplo, o controle de crédito do ICMS sobre o ativo permanente, que é o livro CIAP. Por que ele é resultante? Por que ele é um relatório? Porque só vai integrar o teu ativo permanente aquilo que você comprou com o documento fiscal. Então, primeiro ele transitou pela tua movimentação para depois chegar no livro CIAP. Então, é resultante. Por que o inventário é resultante? Bloco H, porque toda mercadoria você deve ter adquirido com nota fiscal. Se você adquiriu com nota fiscal, ela vem para o teu inventário. Por que o controle da produção, o livro de controle da produção, que é o bloco K, ele é resultante? Porque também toda a movimentação da tua produção e do teu estoque é proveniente de mercadorias que devem ter sido acobertadas por notas fiscais, que nós temos aqui no bloco C. Então, nós teremos também como blocos de relatórios o bloco G, que é o CIAP, o bloco H, que é o inventário, e o bloco K, que é o livro de controle da produção e do estoque. E nós temos 2 blocos extra apuração, que é o bloco 1
e o bloco 9, que nós vamos ver agora aqui no nosso guia prático, que é o bloco de outras informações e de controle e de encerramento do arquivo digital. Ora, nós conseguimos dividir aqui as informações dos blocos da FD-ICMS MPI em informações cadastrais, em movimentações, relatórios e configurações. Consequentemente, nós vamos ter registros de cadastros, registros de movimentações, registros de relatórios, registros de configurações. Muita gente, às vezes, quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora, me manda mensagem e diz assim, ó, professor, eu estou com um problema no registro C425 no campo 6. E aí, às vezes, eu respondo assim, pois me dá um minutinho aí que eu vou dar uma olhada no teu erro. Aí a pessoa diz assim, professor, o senhor vai olhar? O senhor não conhece o layout decorado, não? Não, pessoal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nem queira decorar, tá? Até porque saem versões novas de PVA, versões novas de layout. Não tem que decorar. Eu brinco em sala de aula, digo que se você está sabendo decorar os registros, os campos, você está precisando procurar um hobby, tá certo? Porque você deve saber como ler. Saber interpretar a informação é mais importante do que decorá-la. Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo para vocês. Campo 6 do C425. Eu não sei qual é esse campo. Como é que eu faço para saber? Eu vou lá no guia prático, vou pesquisar o campo C425. Vou lá, C425, vou pesquisá-lo e aí eu dou uma dicasinha aqui. Sempre que você pesquisa e você bota 2 pontos do lado, ele vai levar direto para o registro, ó, que foi o que eu fiz agora. Então, campo 6 do C425 é o valor do PIS. Então, se o teu arquivo traz um erro no campo 6 do C425, significa que no teu resumo de itens do movimento diário, o valor de PIS está incorreto. Então, pessoal, percebam que a gente já conseguiu construir aí uma informação maior, mais macro. A gente entendeu a lógica da interpretação do arquivo, a estrutura desse arquivo, a dinâmica como os blocos são divididos, como esses blocos se transformam em registros, como esses registros são compostos de vários campos. E isso tudo é fundamental para que você consiga fazer a leitura do arquivo. Então, vamos lá. Vou começar abrindo aqui um arquivo em TXT, certo? Eu tenho aqui um arquivo de teste, que é de uma empresa que eu alterei o nome dela aqui, que é a nossa farmácia ABCED e Remédio Limitada. E nós temos aqui diversos registros. Eu vou pegar aqui um registro aleatório, certo? Para a gente dar uma olhada. Vou pegar aqui um 0200 qualquer. Vou só descer mais aqui para a gente pegar bem aleatório. Vou pegar esse 0200 aqui, ó. Nós vamos pegar um 0200 e nós vamos fazer a leitura desse 0200. Eu vou só aumentar a fonte aqui para melhorar a visualização de vocês, certo? Pronto. Vocês estão vendo aí que eu selecionei um 0200. Como é que nós vamos ler esse 0200? Então, nós vamos aqui para o guia prático. Vamos procurar o registro 0200. Quando a gente encontra o 0200, nós vamos ver que o nosso 0200, ele é... Vamos procurar ele aqui, só um minutinho. Encontramos tabela de identificação do item, ou seja, produto ou serviço. Pessoal, olha o que é que o guia prático diz. Ó. Este registro tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou qualquer outros itens concernentes às transações fiscais e aos movimentos de estoque em processos produtivos, bem como os insumos. Bom, pessoal, vocês podem ver que é um 0200 e a tabela de identificação do item. De maneira simplificada, pessoal, a gente já sabe que é um cadastro, porque está no bloco 0 e o bloco 0 é o bloco de cadastros. E aqui nós estamos vendo que é a tabela de identificação do item. Trazendo para uma linguagem simplificada, isso nada mais é do que o cadastro do produto. Então, o que é que ele diz? Ó, olha, lá no teu arquivo do SPED, no primeiro campo do 0200, deve ter um texto fixo contendo a informação 0200. É exatamente isso que nós encontramos aqui, ó. Entre 2 pipers, nós temos a informação do 0200. Depois, ele diz o seguinte, ó. Olha, no segundo campo tem que ter o código do item, que é o código do produto, o código da empresa. Nós conseguimos olhar aqui no TXT que o código desse produto no sistema da empresa é 43268. No terceiro campo, ele diz aqui, olha, você tem que informar a descrição do item.
E aí nós temos no nosso arquivo a descrição do item como sendo um BCAA 2.400 mg de 100 cápsulas. Então nós temos a informação da descrição do item aqui no terceiro campo. Percebam que nós contamos primeiro campo, segundo campo, terceiro campo. O quarto campo está em branco. A gente está vendo 2 pipers e entre eles tem uma informação vazia. Tanto o quarto como o quinto campo. Significa o quê? Significa que o código de barras não foi apresentado e nenhum código anterior do item com relação à última informação apresentada. Ou seja, nem temos código de barras e nem temos a alteração do código desse produto. Como nós não temos isso, essa informação está em branco lá no nosso arquivo de texto, certo? Então vamos voltar para lá. Vocês podem ver que a gente contou aqui, ó. Cada campo vai estar entre pipers, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 e o 7 estão preenchidos. O 6 com N e o 7 com 00. Vamos olhar lá no guia prático o que é esse N e o que é esse 00. O campo 6 é a unidade de medida utilizada na quantificação de estoques, ou seja, é aqui que nós vamos informar qual é a unidade de medida desse produto. Vocês viram lá que está o N, significa que é a unidade. E vocês viram que no campo 7 tem um 00. O 00 é o tipo de item. Quem fez a aula de gestão fiscal de estoques, lembra que lá nós trabalhamos todas as classificações de tipo de item. E lá nós vimos que a identificação 00 é mercadoria para revenda, conforme está aqui, que é aquela compra adquirida para comercialização. Isso significa, pessoal, que aqui no nosso TXT, essa empresa, ela adquiriu esse BCAA, que é um suplemento alimentício, para comercialização. Bom, pessoal, já aprendemos que o arquivo do SPED ele se divide em blocos, registros e campos. Já aprendemos também que o SPED, a escrituração fiscal, ela se divide em 4 conjuntos macros de informações, que são cadastros, movimentações, relatórios e configurações. E nós já aprendemos também como é que nós fazemos a leitura de um registro, como é que nós visualizamos os campos, como é que a gente procura isso no guia prático. Eu acredito que isso já tenha dado para você uma visão bem prática e bem diferente de como é que o SPED funciona. Mas nós não vamos parar por aí. Nós vamos agora para a prática disso dentro do PVA, certo? Bom, vamos voltar lá para o portal do SPED. Nós estamos aqui no portal do SPED, na página da web. E vocês vão baixar o validador da FD ICMS PI. Quando você baixar esse validador, você vai baixar a versão Windows ou Linux, que são as opções que nós temos lá, e ele vai abrir a telinha aqui do PVA, que é essa tela que vocês estão vendo. Vocês poderão criar uma nova escrituração, importar uma escrituração fiscal, abrir uma escrituração, verificar pendências na escrituração, gerar arquivo da escrituração para entrega, assinar a escrituração fiscal, excluir a assinatura de uma escrituração fiscal, fazer o processo de transmissão, consultar a situação da escrituração fiscal, excluir uma escrituração fiscal, gerar uma cópia de segurança, restaurar uma cópia de segurança ou sair do PVA. Aqui no menu inicial nós também vamos ter o menu de escrituração fiscal, contribuinte, tabelas, cópias de segurança, configurações, OIE, que são importações, visualizações e exclusão, e sobre. Bom, pessoal, nós vamos importar uma escrituração fiscal. Então eu tenho aqui um arquivo de teste, certo? Nós vamos fazer a importação, esse teste 06-2018. E quando você faz uma importação para dentro do PVA, ele vai criar um banco de dados. Pessoal, o PVA, ele não foi feito para que você digite e faça a escrituração nele manualmente. Ele foi feito para que você utilize o seu sistema de gestão fiscal para fazer o processo de escrituração e gere um arquivo levando para dentro do PVA. Quando você traz esse arquivo com a sua movimentação do mês para dentro do PVA, ele cria um novo banco de dados. E ele nos deu uma mensagem. A importação foi concluída com êxito e a escrituração não possui erros de estrutura. Ou seja, significa que a estrutura que o guia prático estabeleceu, nosso arquivo tem.
Deseja fazer a validação de conteúdo agora? E eu vou marcar aqui que sim, certo? Nesse momento, a escrituração vai começar a validar os registros. Quando ele valida os registros, ele já nos deu aqui uma mensagem. O arquivo contém erros. Corrija-os e valide novamente. Para exibir os detalhes dos erros, selecione a opção desejada e acione exibir. Vou clicar aqui, OK. E aqui, ó, nós vamos ver que o nosso arquivo ele contém apenas erros. Esse arquivo tem um total de 187 erros, sendo que nós temos um registro filho obrigatório que não foi formado, nós temos alguns campos obrigatórios que não foram preenchidos, um total de 14, e nós temos 172 erros onde o CNPJ da chave da nota fiscal eletrônica não confere com o CNPJ do informante do arquivo. Vou clicar aqui para a gente exibir os erros, aqui no nosso menu superior. O que acontece é o seguinte, pessoal. A maioria desses erros, eu os provoquei. Por quê? Porque eu alterei o CNPJ da empresa. O CNPJ que eu coloquei aqui foi o CNPJ da minha empresa de contabilidade, que é o 14025-923, ao contrário 02, que não é o CNPJ dessa farmácia, dessa empresa que a gente está vendo no arquivo aqui de junho de 2018. Consequentemente, apareceram vários erros aqui, ó, em registro C100. Por quê? Porque vamos lá no guia prático ver o que é um C100. Ó. Um C100, ele é um registro de nota fiscal. Quando você vê um registro C100 no seu arquivo do SPED, significa que você está vendo uma nota fiscal código 01, uma nota fiscal avulsa, uma nota fiscal de produtor, uma nota fiscal eletrônica, que é o modelo 55, ou uma nota fiscal de consumidor eletrônica, que é o modelo 65. Aqui nos campos da nota, nós temos um campo que é o campo 9, chave da nota fiscal eletrônica. Aqui embaixo, nas informações relacionadas a esse campo, ele diz o seguinte, ó. O campo, ele é de preenchimento obrigatório quando se trata de uma nota fiscal eletrônica, que é o modelo 55. Quando você informa, vai ser feita uma validação. É conferido o dígito verificador da chave da nota fiscal eletrônica com o CNPJ da empresa, ou seja, o CNPJ base. Então, assim, ó, naquelas notas fiscais que está lá de emissão própria, que é, por exemplo, uma venda que foi eu que emiti, dentro da chave de acesso da nota, tem o CNPJ de quem emitiu. E aí ele confronta esse CNPJ que está na tua chave de acesso com o CNPJ que está lá no registro 0000, que é de identificação da empresa. Como eu mudei o CNPJ, consequentemente, esses dois não batem. Então, aqui no PVA, esses mais de 170 erros que aparecem, aqui 172 erros, são em virtude somente dessa mudança do CNPJ. Se você simplesmente consertasse o CNPJ, já assumiriam os 172 erros. Mas então vamos trabalhar outros erros que eles estão apresentando, certo? Ele está dizendo aqui que o registro 0005, ele é obrigatório e não foi informado. Vamos olhar no guia prático o que é esse 0005. Vou aqui pesquisar, mais uma vez, 00. Perdão, ele não está... Vou identificar aqui, que é mais rápido. Vou pegar aqui o 0005. E quando a gente o encontrar, a gente vai fazer uma leitura de interpretação do que é o erro que o arquivo está nos dando. O 0005 é dados complementares da entidade. Esse registro é obrigatório, utilizado para complementar as informações de identificação do informante do arquivo. Ou seja, ele diz assim, ó, no registro 0005, que é um registro de cadastro, são outras informações. Que outras informações são essas? Nome fantasia, endereço, complemento, bairro, telefone, e-mail. Então, vamos voltar aqui para o PVA e eu vou clicar aqui no erro. Quando eu clicar, ele já me abriu. Eu vou clicar aqui no maisinho, nós vamos fazer o preenchimento. Qual é o nome fantasia da nossa empresa? Cona Fiscal 2018. Então, nós usamos aqui o Cona Fiscal 2018. Qual o CEP? Eu vou botar aqui um CEP aleatório, aqui da cidade de Fortaleza. O endereço, Rua A, número 1000, complemento A, bairro, Centro, telefone 85DDD,
3.000 e vou botar um e-mail aqui que é prof.filipeguerra@compliance-ce.com.br. Pronto. Quando eu salvar, nós fizemos o preenchimento desse registro. Nós vamos ver que não tem inscrição como contribuinte substituto e que os dados do contabilista estão corretamente preenchidos. Então, aqui é o registro 0100, dados do contabilista. Eu vou salvar e vou validar novamente. Quando a gente validar novamente, o PVA ele vai trabalhar exatamente na identificação se aquele erro foi corrigido. Percebam que a gente já diminuiu um erro. A gente tinha 187 e agora nós estamos com 186. Esses 186 erros, nós vimos que 172 são em virtude do CNPJ, mas quando eu clicar aqui no checkbox de erros e clicar para exibir, aquele erro do campo 005 já não existe mais. Você vai seguir exatamente essa mesma lógica para os demais erros. Então, nós podemos ver aqui ó, que eu tenho 2 erros, que é no registro 0150. Vamos lá no guia prático ver o que é esse 0150, tá? Então, nós vamos aqui 0150. Nós estamos vendo que é a tabela de cadastro de participante. Pessoal, olhem para mim. O que seria cadastro de participante? Participantes são aqueles que participam das operações fiscais do contribuinte, ou seja, fornecedores e clientes. Então, nesse meu cadastro de participantes, eu vou informar quem são os clientes e quais foram os fornecedores que eu tive operações fiscais naquele mês. Vamos voltar aqui para a tela e vamos ver o que é que ele me pede desse participante. Ele me pede o seguinte, olha, campo 1, ele quer que tenha um texto fixo contendo 0150. Depois ele quer qual é o código de identificação desse participante, ou seja, qual é o código dele no meu sistema. Qual é o nome desse participante, o nome empresarial. Qual é o código do país, conforme a tabela indicada na tabela 3.2.1. Qual é o CNPJ ou CPF desse participante. E aqui eu queria aproveitar para fazer uma análise com vocês dessas 4 colunas aqui, que é tipo, tamanho, decimais e obrigação. Vocês podem perceber ó, que todos os nossos registros, eles vão ter essas 4 colunas, certo? Então, por exemplo, o que essas colunas querem dizer? Primeiro, quanto ao tipo. Quando tem um C, significa que ele espera que você preencha com caracteres. Quando tem um N, significa que ele espera que você preencha com números. Por exemplo, o nome empresarial, o nome do participante, ele espera que sejam caracteres, cujo tamanho seja até 100 caracteres. E vocês podem ver que aqui na coluna de obrigatório está com O, significa que isso é obrigatório, tem que estar preenchido, senão vai dar erro. Já o CNPJ do participante, que é o campo 5, ele diz que deve ser preenchido com números, que devem ser 14 e que tem um asterisco aqui do lado. Vocês podem ver esse asterisco. Quando nós temos um asterisco no tamanho, pessoal, significa que tem que ter exatamente esse tamanho. Ou seja, CNPJ tem que ter exatamente 14 dígitos, CPF tem que ter exatamente 11 dígitos, Código do município tem que ter exatamente 7 dígitos, inscrição na SUFRAM exatamente 9 dígitos. E quando nós temos aqui na coluna de obrigação essa informação de OC, significa que é obrigatório se existir. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Nós temos O e OC. O é obrigatório, se você não preencher, dá erro no seu arquivo. OC é obrigatório se existir. Isso significa que se você não preencher, não vai dar erro no seu arquivo. No entanto, se, por exemplo, no nosso caso aqui, nós estamos falando de uma inscrição estadual, nós estamos falando de um código do município do IBGE, nós estamos falando de um endereço, ou seja, isso tudo existe, e você deixa de preencher, o PVA não vai dar erro, porém vai estar errado, porque essa informação você deveria entender como sendo obrigatória. Então vamos olhar lá o que é esse erro que o PVA está nos dizendo.
PVA está dizendo que existe o erro no 0150 e que o erro é no campo 4, que é o código do país. Quando a gente clica, a gente vê que o código do país está em branco, ó. Então, se a gente voltar lá para o guia prático, nós temos aqui campo 4 como código do país e ele é obrigatório, por isso que está dando aquele erro no PVA. Então, se eu preencher aqui o código do país, vou botar aqui Brasil, (1058) Brasil, salvar, então eu já preenchi. Vou voltar lá para o relatório e vou fazer o preenchimento nesse outro que também está dando. Vou botar Brasil também, 1058. 1058 Brasil, salvei também. E aí nós vamos validar o nosso arquivo e vamos ver se os nossos erros de código do país eles desapareceram. Como vocês podem ver, nós tínhamos 186 erros e agora nós temos 184. Ou seja, nós estamos corrigindo os erros desse arquivo do SPED. Agora, pessoal, nós vemos que nós temos 184 erros, sendo que 172 são aqueles erros que eu provoquei, que nós não vamos corrigi-los, porque eu mudei o CNPJ da empresa para não identificá-la. E nós temos mais 12 erros, que nós vamos clicar aqui no checkbox, para a gente ver o que são eles, certo? Nós estamos vendo que esses erros, eles estão todos no registro 0190. Ó. No 0190. Todos eles são erros no registro 0190. Beleza. O que é que ele está dizendo? Que é um campo obrigatório que não foi informado. Vamos ver lá no guia prático o que é esse 0190, certo? Nós estamos aqui no 0150, vamos descer mais um pouco, vamos achar o 0190. 0190 nós encontramos aqui, ó, identificação das unidades de medida. Esse registro tem por objetivo descrever as unidades de medida utilizadas no arquivo do SPED. Não podem ser informados 2 ou mais registros com o mesmo código de unidade de medida. Somente devem constar as unidades de medidas informadas em qualquer outro registro. Ou seja, ele te pede, basicamente, 3 informações apenas. Primeiro, um texto fixo contendo 0190, que é a identificação do registro, que é a unidade de medida. Ele te pede o código da unidade de medida e depois ele te pede a descrição da unidade de medida. E tudo é obrigatório. Ou seja, pessoal, o que é que ele está te pedindo? Ele está te pedindo para você informar o código da unidade de medida, que pode ser, por exemplo, o N e a descrição unidade. Ele está te pedindo o código CX, descrição, caixa. Ele está te pedindo o código MT, descrição, metro. E o nosso arquivo está dizendo que tem coisas obrigatórias que não foram preenchidas. Vamos clicar aqui, vamos ver. Pronto, nós abrimos aqui, ó. Nós estamos no registro 0190, que nós temos um PC, que é o código da unidade de medida, mas a descrição não está preenchida. Imagine você é um fiscal. Você tem lá o código da unidade de medida PC. Se eu não preencho a descrição, isso é uma peça ou um pacote? Não dá para saber. É por isso que a descrição ela é tão importante. Então nós vamos preencher aqui a descrição, pacote. E vamos salvar. E aí, nós já podemos ver, ó, que aqui nós caímos direto no registro 0190, que existem muitas outras que estão sem preenchimento. E aí nós vamos clicar aqui naquelas que são possíveis e fazer o preenchimento. Esse que é FR, eu acredito, né? Isso aqui você vai ter que ver com a empresa na prática, que seja frasco. Vou salvar. TB eu não faço a mínima ideia do que seja. Quem assistiu lá a aula de gestão fiscal de estoques, eu dei vários exemplos de unidade de medidas que a gente desconhece. Então não faço a mínima ideia do que seja. Assim como o VD também não sei o que é. BIS também não sei o que é. UNI, é bem provável que seja mais um cadastro de unidade. Só que aqui eu já vou já alertar para um problema. Ó. Vocês podem ver que a gente tem 2 UN, uma UN unidade, que está aqui como descri unidade, e o NI que está como unidade. CT, também não faço a mínima ideia do que seja. DY, também não. SC, também não. KG, isso aqui pode ser quilo. Vou botar aqui quilo. Pode ser quilograma, né, na verdade. UND seria mais uma vez unidade. Então, vocês percebam que essa unidade está triplicada.
temos aqui ela 3 vezes já, ó. MT, metro. Então, o que é que claramente a gente consegue perceber, ó? Que essa empresa, ela precisa fazer uma limpeza, uma revisão no seu cadastro de unidade de medidas. Eu vou validar o arquivo e é para a gente já ter diminuído mais a quantidade de erros desse arquivo, certo? Então, dando uma olhadinha aqui, vocês podem ver que nós somos de 184 erros para 178, ficaram apenas 6 erros de unidade de medida ainda e 172 erros que são provenientes da mudança que eu fiz no CNPJ. Bom, pessoal, então nós vimos até o momento que o arquivo ele se divide em blocos, registros e campos. Nós vimos que o arquivo do SPED é orientado a processo, que nós temos conjuntos de informações cadastrais, movimentações, relatórios e configurações. Nós vimos como é que se faz a leitura do arquivo em TXT, utilizando o guia prático para a gente identificar o registro, fazer a leitura do TXT. Nós vimos como é que importa esse arquivo para o PVA, valida, identifica o erro no PVA, corrige diretamente no PVA. Não que isso seja recomendado, tá, pessoal? O recomendado é que você corrija esse erro lá na base de dados de origem. Mas nós vimos tudo isso. E agora, o que é que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês que muitas vezes, mesmo o PVA não apontando alguns erros, quando a gente faz uma análise mais profunda da escrituração, a gente consegue perceber alguns erros, certo? E para isso nós vamos para um programinha chamado Notepad++. Esse programa você pode fazer o download aí na internet, e aí é gratuito, você vai fazer o download. Eu utilizo para fazer algumas análises no arquivo de TXT, certo? Então aqui, eu joguei esse arquivo em TXT para dentro do Notepad++, e eu marquei aqui alguns problemas. Por que eu gosto de usar esse programa? Vocês podem ver que primeiramente ele numera as linhas do arquivo, então isso já facilita o nosso trabalho. Vocês podem ver, ó, que eu marquei aqui primeiro o 0190, que nós vimos que é a unidade de medida. Vocês viram que só batendo o olho no TXT a gente já conseguia identificar que a descrição de várias unidades de medida não estavam preenchidas. Então, percebam que esse erro aqui a gente já conseguia perceber sem nem jogar para dentro do PVA. Descendo mais aqui o arquivo, eu vou selecionar aqui registros que eu marquei de maneira aleatória quando eu identifiquei o problema, tá? Então, vou descer aqui no arquivo, vocês podem ver que aqui nós temos mais um erro. Nós temos o 0200, que nós vimos que é um cadastro de produtos. E nós temos, pessoal, o 0220. Para quem estudou a aula de gestão fiscal de estoques, nós vimos que o 0220 é o fator de conversão. Se você não estudou essa aula, eu sugiro que você pause esse vídeo e você vá assistir a aula de gestão fiscal de estoques, porque é fundamental para que você entenda o que é que eu estou querendo dizer aqui. Ó. Voltando aqui para o Notepad++, no 0200, nós podemos ver que nós temos um produto, cujo código é 52060, que é um Lacta Chocolate Laca Oreo, de 20 gramas. Que aqui no cadastro está como N. O 0220 é o fator de conversão. Ele está me dizendo que uma unidade se transforma em um DY. E a gente não sabe nem o que é DY. Se a gente for aqui no cadastro de unidades de medida, nós vamos ver que esse DY não tem nem descrição. Ou seja, a gente está informando uma conversão falsa, errada. Isso vai atingir o nosso estoque. Então, a gente vai ter problemas exatamente de estoques e que esse problema o PVA nem valida, porque você preencheu o registro da forma como você entendia ser correto. Atendeu ao layout, atendeu à estrutura. Responsável por esse preenchimento é você. E é interessante, pessoal, que além de trazer esse arquivo para o Notepad++, eu submeti ele a um programa de auditoria digital. Nós vamos ter, aqui no Cona Fiscal, uma aula de auditoria digital com o professor João Neto. Lá ele vai detalhar o processo de auditoria digital. Mas aqui, usando um sistema de auditoria digital, que é do E-Auditoria, eu fiz uma auditoria digital que me trouxe aqui um relatório de diversas inconsistências. E aqui eu selecionei uma para a gente analisar. Aqui esse mesmo arquivo, né, que nós acabamos de analisar, o que é que o sistema de auditoria disse? Ele disse que
aqui é a mesma farmácia, ó, que é o sistema da auditoria, ele disse que analisou as 2.209 linhas desse arquivo e encontrou 727 inconsistências. Olha que interessante. Um arquivo que a gente acabou de olhar, que só tinha 172 erros no PVA, sendo que desses 172, a maioria deles foram erros que eu provoquei a alterar o CNPJ do participante. O sistema de auditoria digital me diz que tem 727 ocorrências. Ou seja, validar o arquivo no PVA não significa que esse arquivo está correto. Então, vou selecionar aqui uma ocorrência, certo? Que é essa ocorrência aqui, ó, 2473. Eu vou clicar aqui nessa ocorrência, a 2473, e vou... 2473, vou achar ela aqui, ela diz o seguinte, olha, nós temos um alerta, um indicador do tipo de pagamento no registro C100 está incompatível com o CFLP informado no registro C190. Ora, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que no documento fiscal 39748, nós estamos dizendo que o indicador de pagamento é o indicador 0 e que o CFLP é 5927. Então vamos lá, primeiro achar aqui no Notepad++ essa nota, que é a nota 39748. Então, eu vou achar aqui no Notepad++ a nota 39748, que eu deixei ela marcada aqui, certo? Eu só fiz fazer uma pesquisa, pessoal, assim, ó, fui no Notepad e botei para pesquisar a linha aonde estava o problema, aqui embaixo, ó. Deixa eu identificar aqui para vocês, eu deixei ela marcada. Pronto. Aqui, ó, nós identificamos o C100, cujo número da nota está aqui, ó, 39748. E esse 39048, ele está me dizendo algumas informações. Vamos lá no guia prático e vamos encontrar o C100, certo? Vamos aqui no guia prático, vamos encontrar o C100. A gente já estudou o C100 agora há pouquinho, que é uma informação de uma nota fiscal. O C100 ele possui vários campos. O campo que nós vamos nos preocupar agora é o campo 13, indicador de tipo de pagamento. Ele está me dizendo que está preenchido o indicador de tipo de pagamento errado. Então, nós vamos voltar aqui para o TXT. Perdão, nós vamos voltar aqui para o TXT e vamos encontrar o campo 13. Então, nós vamos contar aqui, ó, campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5, campo 6, campo 7, campo 8, campo 9, campo 10, campo 11, campo 12 e campo 13. O campo 13 está preenchido com esse 0. Vamos ver no guia prático o que é esse 0. Esse 0 está me informando que o pagamento dessa nota fiscal foi à vista. Só que, o que é que o sistema de auditoria está dizendo? Ora, esse teu indicador de pagamento, que é à vista, está incompatível com o CFLP que você informou no C190. Então, quando a gente vem aqui para o Notepad++ e olha aqui o C190 embaixo, nós vamos ver o CFLP aqui 5927. O que é esse CFLP 5927? Se a gente pesquisar ele aqui na internet, nós vamos ver que o 5927 é um lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração. Te pergunto, uma baixa de estoque tem pagamento? E ainda mais à vista? Então imagine um sistema integrado, onde a informação da nota fiscal movimenta o teu caixa. Se eu digo que essa operação é à vista, entrou dinheiro no teu caixa ou saiu dinheiro no teu caixa. Só que nós estamos falando de uma baixa de estoque, não houve movimentação financeira. Então não era para ter indicador de pagamento. Voltando para o guia prático, o que é que nós poderíamos utilizar? Nós poderíamos utilizar a indicação 9, sem pagamento. Beleza, pessoal? Então assim, ó, fazendo um resumo do que a gente viu. A gente viu que um arquivo do SPED, ele é orientado a processo,
que nós temos conjuntos de informações, conjuntos cadastrais, movimentações, relatórios e configurações. Nós vimos que esse arquivo do SPED ele é dividido em blocos, cada bloco possui alguns registros e cada registro possui vários campos. Nós vimos como é que nós fazemos a leitura desses campos e dos registros utilizando o guia prático. Nós aprendemos a ler um arquivo em TXT utilizando o guia prático. Qualquer que seja o registro hoje, eu acredito que você assistindo essa aula, você já está apto a qualquer que seja o registro. Pegue qualquer registro aleatório de um arquivo de TXT que você vai conseguir no guia prático fazer a leitura dele. Quando você importa o arquivo do PVA que você valida, a gente conseguiu ver como é que corrige um erro utilizando o PVA. A gente também viu que quando a gente leva a informação para o Notepad++, a gente pode ali ter uma facilidade na identificação de possíveis erros. A gente viu que só ao bater o olho com o arquivo em TXT é possível ver informações erradas. Nós vimos também que mesmo um arquivo validado no PVA, ele pode ter erros que não foram apresentados pelo PVA. Ou seja, esse mesmo arquivo que a gente botou no PVA e que só tinham 6 erros de unidade de medida e mais de 160 erros que foram provocados por mim ao mudar o CNPJ da empresa, o sistema de auditoria digital apresentou 700 ocorrências. E uma das ocorrências que a gente pegou, a gente viu que ela é válida, que foi um confronto que o sistema fez entre o CFOP informado no documento fiscal e o indicador de pagamento, aonde o CFOP era de baixa de estoque e o indicador de pagamento era à vista, ou seja, essa informação não bate. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa aula, essa aula 100% prática, que te trouxe uma visão de como que você identifica erros no SPED, como você pode interpretar na prática esses erros e fazer correções. Pessoal, eu costumo dizer que toda aula é teórica se você não coloca em prática os conhecimentos que você adquiriu aqui. Então, peguem arquivos, analisem, façam testes, façam validações, tentem ler o arquivo usando o guia prático. Eu juro a vocês, todo arquivo do SPED que eu pego, eu faço toda a análise dele, toda a interpretação, toda a leitura, usando exatamente essas técnicas e esses conhecimentos que eu passei para vocês aqui nessa aula. Beleza, pessoal? Espero de coração ter ajudado a todos vocês. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!